A condenação de Débora, uma manifestante que usou batom para escrever "Perdeu o Mané" na Estátua da Justiça durante os protestos de 8 de janeiro, a 14 anos de prisão, está chocando o Brasil e o mundo. A pena, considerada absurda por muitos, reacendeu o debate sobre a anistia para os envolvidos nos atos em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, STF, liderado por Alexandre de Moraes, defende que os protestos foram uma tentativa de golpe, mas o caso de Débora, sem provas, de violência ou planejamento criminoso, está desafiando essa narrativa. Jornais internacionais como a BBC, Fox News e até o The Business Standard, de Bangladesh, criticaram a sentença, chamando-a de desproporcional e até irônica, com o termo golpe do batom. No Brasil, pesquisas mostram que a maioria da população apoia a anistia e considera a punição de Débora um exagero judicial. O caso de Débora é emblemático. A única evidência contra ela é uma foto da Folha de São Paulo mostrando-a pichando a estátua. Não há registros de que ela tenha invadido prédios públicos, usado violência ou participado de qualquer planejamento para os atos de 8 de janeiro. Mesmo assim, o STF a condenou a 14 anos, uma pena mais pesada que a de muitos homicídios no Brasil, que raramente ultrapassam 7 anos. Críticos, incluindo deputados bolsonaristas e até historiadores de esquerda como o Velho Gaspar, comparam a sentença às punições da ditadura militar, quando opositores eram presos por atos simbólicos, como entrevistas a jornais estudantis. Gaspar, por exemplo, lembrou o caso de Caio Prado Júnior, condenado a 4 anos na ditadura, e questionou como uma pichação pode justificar uma pena tão longa. Essa desproporção está alimentando a pressão por anistia. A proposta de anistia, que poderia beneficiar Débora e outros manifestantes, enfrenta forte resistência do governo Lula e do STF. O Planalto anunciou que o projeto foi enterrado após acordos com o Centrão, mas deputados bolsonaristas insistem que o tema está vivo. Eles criticam a ideia de uma meia anistia, que reduziria a pena de Débora para 5 anos, ainda vista como injusta. A falta de um texto oficial para esse projeto é um obstáculo, já que parlamentares exigem transparência antes de votar. Enquanto isso, o STF acelera os processos contra os manifestantes, numa tentativa de consolidar a narrativa do golpe antes que a anistia seja aprovada. Essa disputa reflete a polarização do país, com o judiciário enfrentando a pressão do legislativo e da opinião pública, que vê as punições como vingança política. A repercussão internacional do caso Débora trouxe constrangimento ao Brasil. A Fox News classificou a condenação como um exemplo de justiça seletiva, enquanto a BBC, apesar de sua linha progressista, questionou a lógica de punir uma pichação com 14 anos de prisão. O The Business Standard usou o termo golpe do batom para ironizar a situação, destacando o absurdo da pena. No Brasil, a indignação é generalizada. Uma pesquisa da Paraná Pesquisas mostrou que 70% dos brasileiros consideram a pena de Débora injusta e apoiam a anistia para os manifestantes de 8 de janeiro. Esse apoio popular é um desafio para o STF, que enfrenta acusações de autoritarismo e parcialidade. A pressão por uma solução legislativa cresce, com deputados usando o caso Débora para manter a anistia na pauta política. Os bolsonaristas estão capitalizando o caso para pressionar por mudanças. Eles argumentam que a falta de provas contra Débora, como vídeos, testemunhas ou registros de violência, torna a condenação um abuso de poder. Líderes como Davi Alcolumbre, que articulam a meia anistia, enfrentam críticas por não apresentarem um projeto claro, o que gera desconfiança entre os apoiadores da anistia total.
Enquanto isso, o STF tenta vincular os protestos a Jair Bolsonaro, apesar da ausência de evidências diretas de sua participação. A estratégia do judiciário é usar casos como o de Débora para justificar futuras ações contra o ex-presidente, mas a opinião pública está cada vez mais crítica. Deputados bolsonaristas também estão usando o voto do ministro Luiz Fux, que criticou a severidade das penas, para reforçar a campanha pela anistia. A luta pela anistia é uma batalha de narrativas e timing político. O STF e o governo querem consolidar a ideia de que 8 de janeiro foi uma ameaça à democracia, exigindo punições severas para desencorajar novos protestos. Já os bolsonaristas e grande parte da sociedade veem as condenações como uma tentativa de criminalizar a oposição, com o caso Débora como exemplo claro de injustiça. Com 2025 avançando e as eleições de 2026 se aproximando, a pressão por uma solução política aumenta. O governo tenta apaziguar o Centrão, mas a anistia permanece a principal pauta na Câmara, impulsionada pelo apoio popular, pela repercussão internacional e pela falta de provas contra manifestantes como Débora. Esse embate expõe as tensões de um país dividido onde a justiça parece estar em xeque.